Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Se você é novo ou nova por aqui, já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e aí você vai ficar sabendo assim que um vídeo meu for publicado. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para que você possa receber os meus vídeos em primeira mão, tá certo? É o seguinte, pessoal, é o seguinte. Algumas notícias aqui em setembro, do mês de setembro, a respeito do transporte sobre trilhos, certo? E antes disso, gente, eu não gravei vídeos nem no meu Instagram, nem no meu WhatsApp. Eu não ia gravar hoje, mas vou contar para vocês o que aconteceu. Rapidamente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu gravei o último vídeo postado no domingo. Acho que foi domingo? Foi segunda, por aí. Foi segunda que eu postei. Tá, aí o que acontece? Eu tava mexendo no outro celular da Samsung. Aí o que acontece? A placa queimou. E resumindo, peguei um novo smartphone para ver se eu consigo gravar os vídeos, né? E provavelmente na próxima semana, se eu conseguir utilizar o metrô, eu vou fazer o teste de câmera, porque o meu celular grava em 4K e dá para gravar em 60 FPS. E é isso aí, vamos para frente. Gente, vamos falar, por exemplo, do que aconteceu a semana passada, no caso da Via Mobilidade. Cara, eu fiquei super intrigado com a história de que pessoas andaram no engate de um dos trens da Via Mobilidade, tá certo? No caso, a linha 8 Diamante. Toda essa brincadeira toda começou, primeiro, antes disso aí, teve gente que andou surfando em um dos trens do metrô da linha 1 Azul. Acredito que deve ter ido em cima de um dos trens, ou da Frota L, ou da Frota G, ou Frota I, seja lá que for, qual for, ou Frota J, que é esses que estão dominando. Ah, lembrei, Frota E, no caso, né? Eu tava lembrando desse detalhe aqui. Então, gente, como que pode alguém subir em cima ali do teto dos trens do metrô e andar por lá? Eu não sei se ele subiu nos tetos, não tenho certeza. Mas, cara, isso é um cúmulo do absurdo. Um cúmulo do absurdo tão grande que acredito que o metrô deve ter repudiado essa atitude, ó, há muito tempo. Muito tempo mesmo, certo? E detalhe que vocês não sabem. É uma falta de responsabilidade tanta, viu? A outra vez foi... Agora, depois dessa brincadeira toda, chegou a vez de 5 jovens andarem em um engate. Não sei se foram 5 jovens. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Esses rapazes pularam o muro sem pagar tarifa. Tá aí uma coisa que eu não recomendo ninguém fazer, certo? Pagar a tarifa. Sem pagar a tarifa, aliás. E andaram em engate de um dos trens da Via Mobilidade, né? Cara, já não basta a Via Mobilidade estar com o péssimo serviço, já vem a falta de irresponsabilidade. Para começar, os rapazes fizeram esse negócio tão perigoso que a probabilidade de cair ou se machucar ali é muito grande, certo? Tanto é que a própria concessionária repudiou esse tipo de coisa. E aí, e além do mais, os seguranças de uma... Acho que foi da estação Barueri, se não me falha a memória. Detiveram 2 desses 5, né? Agora, se fosse aqui no metrô de Brasília, alguém pular ali de cima do muro, por exemplo, da estação Taguatinga Sul, e sem pagar a tarifa, cara, o segurança da estação ia pegar na hora.
Pegar na hora, chamar a polícia aqui do Distrito Federal e mandar algemar. Meu amigo, você acha que é brincadeira? Não é brincadeira, não é brincadeira coisíssima nenhuma. Não é brincadeira coisíssima nenhuma. E detalhe, os agentes da segurança estão ali para fazer cumprir a lei. Não tem conversa, tá? Não tem essa conversa. E mais ainda, teve um assaltante que foi preso. Pra mim, eu acho que é a primeira vez que um agente de estação prende um assaltante. Pra mim, é a primeira vez que eu ouço falar disso daí. Agentes da estação, de uma das estações do metrô de São Paulo, prenderam um assaltante. Se alguém puder comentar o nome da estação, eu agradeço, tá? E aí, o que acontece? Uma notícia boa que eu queria mostrar pra vocês, trazer aqui em primeira mão, é a seguinte. O metrô, preocupado com o número altíssimo de furtos, de roubos, essas coisas assim, apesar desse quadro efetivo não muito grande de funcionários, né? Porque, pra quem não sabe, quando chegou a pandemia, parou praticamente quase tudo, né? E aí, alguns tiveram que ser afastados e tal, tudo mais. E aí, o detalhe que vocês não sabem. Os críticos do metrô de São Paulo, o que eles dizem quando toda vez que, por exemplo, eles publicam alguma coisa nas redes sociais? Ah, porque o metrô tá com dívida de não sei o que, não sei tantos milhões de reais, não sei o que, tal. Só que esse pessoalzinho aí esquece que o metrô, ó, tá fazendo o possível pra não parar. Fez o possível pra não parar. Porque se o metrô parar, para toda a operação dos trens, para tudo, cara. Tudo. Né? Mas graças a Deus o metrô não parou. Mesmo em meio à pandemia. Certo? E com isso, o que tá acontecendo? Voltando sobre os detectores de metal. Cara, parabéns ao metrô de São Paulo por essa nova iniciativa, essa belíssima iniciativa de instalar detectores de metal. Porque os detectores de metal, eles vão ajudar e muito. E isso vai beneficiar principalmente quem utiliza, por exemplo, as linhas 1 azul, 2 verde, a 3 vermelha. E a 15 prata, se não me falha a memória. Isso. Tá faltando a 4 e a 5. Só que, pra quem não sabe, pra quem já tá sabendo, a 4 é operada pela Via 4, né? Tô gravando! E aí, o que acontece? Pera aí. Então, como eu já tinha dito, que eu pensei que alguém tava me chamando aqui, pensei que era meu pai, mas tudo bem. É o seguinte, o que acontece é o seguinte, falta só a linha 4 amarela e a linha 5 lilás, que são operadas pela Via 4 e Via Mobilidade, instalarem esses detectores de metais, né? Por que eu tô falando isso, gente? Porque esses detectores de metais, começando, por exemplo, as linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha, vão ajudar, como eu já falei, tanto os agentes da estação, na hora de identificar, por exemplo, ali, certo? Como, por exemplo, vai trazer mais segurança para o passageiro. Porque com esse caso de furtos, já até falei sobre isso no meu canal, né? Teve gente que levou uma tacada na mão porque reagiu a um assalto. Por exemplo, na estação de Consolação. Meu amigo. Não é brincadeira isso aí. Não é brincadeira. Tá certo? E esses detectores vão ser instalados da mesma forma como nos aeroportos grandes, tá? Então o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte. Eles vão fazer raio-x. Eles vão fazer detector de fumaça. Detector de metais, vão passar por ali. E se
por exemplo, fizerem um scanner e encontrar alguma coisa nociva, eles pode acontecer de chamarem a polícia, né, para que tudo para não, por exemplo, atrapalhar na operação e assim por diante, tá? Parabéns mais uma vez à iniciativa do metrô de São Paulo. Por isso que eu digo, gente, cada vez mais a minha admiração pelo metrô de São Paulo vem só crescendo. Só crescendo. Não para de crescer. Certo? E por último, vamos fechar com chave de ouro sobre uma notícia muito interessante que eu li essa semana. Nesse vídeo aqui vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre a ANP Trilhos, que no caso é a Associação Nacional de Passageiros sobre Trilhos, a ANP. Foi feito um acordo, certo? Entre a ANP Trilhos e... foi feito um acordo aí nessa semana. E aí esse acordo vai dizer o seguinte, consta o seguinte: cerca de 21 projetos, 21 projetos de transporte sobre trilhos que envolvem na verdade, transporte público da mobilidade urbana. Mas vou destacar os transportes sobre trilhos, que é mais fácil, né? Além do BRT, lógico. Nós temos aí cidades que não tem metrô, que não tem nem VLT, nem trem urbano e nem muito menos trem metropolitano. Trem metropolitano pode ser aquele trem de 8 vagões, pode ser um trem regional, que, por exemplo, vai de uma cidade a outra, ou de um estado a outro, numa velocidade média de 160 km por hora, tá certo? Eu poderia citar, por exemplo, quer ver? Uns trens regionais da SNCF que circulam em 5 departamentos, se não me falha a memória, né? Em 5 regiões, desculpa. E cada região dessa possui uma frota interessante de trens, né? E tem frotas de trens que são compostas de trens de 2 andares, tá? Já vem com Wi-Fi, já vem com sistema de entretenimento a bordo e tudo mais que vocês imaginar, tá? Então, tem que começar por aqui, ó, por Brasília. Por que Brasília? Porque é o seguinte, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no meu canal, que já é inscrito aqui no meu canal, Brasília só tem 1,5 linha de metrô, certo? Não se preocupe com barulho. E nós temos aí 27 estações, das quais 50% possuem piso tátil no ramal Ceilândia e outros 50% não tem piso tátil no sentido Samambaia, tá? Quando eu falo 50% que tem piso tátil, eu não falo só no ramal Ceilândia, tanto na ida quanto na volta, tá, gente? Ali, por exemplo, na estação Guará, a partir da estação 114 Sul, até a central, não, a 114, 112, 110, 108, a 106 e a 102 não possuem piso tátil, tá? A única que falta para completar esse número de estações com piso tátil, sabe qual é? Antes de levar o metrô para Asa Norte, é a estação 104 Sul, que ainda não foi acabada, só falta algumas coisinhas e tal, mas enfim, tá? A estação Estrada Parque também não tem, tem piso tátil, desculpa, tem piso tátil, certo? E aí o que acontece, gente? O metrô já era para ter sido expandido há muito tempo, só que nós temos aí a expansão para a área de Samambaia, que vai ser a céu aberto e que vai ser bem menos demorado do que, por exemplo, se escavado por túnel, né? Tanto é que eu ouvi muita gente dizendo, nossa, mas vai ser um trecho mais barulhento do que no ramal Ceilândia. Calma, gente, calma. O metrô do Distrito Federal, eles vão ter que arrumar um jeito. Não tem como você, como o metrô, fazer isso do dia pra noite, nem da noite pro dia. Porque é um trabalho assim, ó, que requer muito tempo. Requer tempo. E tempo e dinheiro. E não é fácil isso daí.
tá? Que mais? Uma linha de trem urbano saindo aqui de Brasília, por exemplo, indo pro entorno. Até, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Saindo de Brasília, indo para Águas Lindas, né? Porque para quem vai para Águas Lindas, por exemplo, a viagem, duração da viagem de carro é de 1 hora. 1 hora de carro. E de ônibus, 2 horas de carro. Tá? Uma outra linha, por exemplo, saindo aqui indo para Braslândia. Ih, meu amigo. Nossa, vai ser um tempo a menos de trem. De trem urbano. Saindo aqui para ligar esse entorno aqui do Distrito Federal, certo? E outras cidades do entorno aqui que dá para fazer uma ligação aí e tanto, certo? Até, por exemplo, chegar a Cristalina, tá? Se bem que pode passar de Cristalina indo para Paracatu, né? Porque faz parte ali da RID, que é a Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal. E aí, outra coisa também, já que estou falando do trem regional, poderia ser um trem regional, umas linhas de trens regionais ligando, por exemplo, Brasília a São Paulo em menos de 90 minutos, certo? Brasília a Goiânia em cerca de 75 segundos, 75 minutos, como eu já ouvi falar, que iam fazer, né? Que mais? Brasília, Belo Horizonte. Cara, quando vocês escutarem alguém falando assim, mas devia ter trem-bala aqui no Brasil, primeira coisa que vocês têm que falar é o seguinte: o Brasil não tem infraestrutura suficiente para construção de um trem-bala, de uma linha de trem-bala. Sabe por quê? Porque um projeto desse tipo custa muito caro, mas muito caro do que, por exemplo, você construir uma linha de trem regional com trens de 1 ou 2 andares. Tá? Então o que acontece? Trem-bala é só, por exemplo, para você ter um projeto desse porte, teria que ter uma infraestrutura moderníssima mesmo, de alta capacidade, 25 mil volts de alimentação elétrica, coisa que acontece na Europa, por exemplo, né? Nos trens da Europa. E tudo mais que vocês imaginarem, certo? Então, com esse dinheiro do trem-bala, por exemplo, que custaria, por exemplo, bilhões de reais, cara, dá para construir, por exemplo, linhas de metrô que não tem, por exemplo, nas capitais do norte do Brasil, como, por exemplo, Palmas, Tocantins. Palmas, nesse caso aí, tá crescendo. E vai chegar uma hora que vai precisar de linha de metrô ou VLT, de média capacidade. Por exemplo, Palmas tem o quê? 306 mil habitantes? Então dá para fazer um VLT interessante ali, um VLT, um monotrilho, tá? E aí poderia se conectar com um trem regional, saindo de lá, de Palmas, e vindo, por exemplo, para cá, para Brasília. Cortando o caminho direto, certo? Outra coisa, região do Pará. Ih, meu amigo. Pará é outro estado que precisa de metrô e trem regional. É outro estado que precisa, certo? Enfim, outros estados que não possuem esse sistema, como, por exemplo, o Espírito Santo, Maranhão. Eu sei que tem gente que é inscrito no meu canal que é do Maranhão. Como, por exemplo, a Nath Pereira. Um grande abraço aí, tá? O que mais? Tem gente aí que mora no interior de São Paulo que também precisa bastante desse... Que sonha, por exemplo, em ter de volta esse tipo de modal de passageiros, só que elétrico, tá? Porque antigamente era diesel, né? E hoje em dia é só com a tecnologia avançando aí, a eletricidade está cada vez mais sendo interessante no mercado aí, tecnológico sobre trilhos, né? Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei e compartilhem com os amigos. Eu vou editar esse vídeo nesse celular, no editor de vídeo que vem aqui da Samsung,
Nem precisa de baixar um aplicativo de edição de vídeo, porque já aqui comigo já fica fácil, tá? E aí, um grande abraço a todos. Eu fico por aqui. Comentem à vontade, vou compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. Compartilhem também esse vídeo também nas suas redes. Esse vídeo tem que bater, por exemplo, 40 likes, tá? E algumas visualizações a mais aí, tá certo? Pra gente conseguir dobrar a meta aí, pra conseguirmos, por exemplo, bater a meta de 2.000 inscritos, tá? Um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.